Às vezes alguém me pergunta por que vivo alegre e sempre a cantar. Respondo, sou muito feliz porque Jesus Cristo veio em mim morar. Achei a felicidade que eu não esperava que a fosse encontrar. Mas um dia encontrei com Jesus e a felicidade veio em mim morar. Às vezes o meu coração fica perturbado, perdendo a paz. Aos pés do meu Salvador achei o segredo da perfeita paz. Achei a felicidade eu não esperava que a fosse encontrar. Mas um dia encontrei com Jesus e a felicidade veio em mim morar. E a felicidade veio em mim morar. Bom dia, paz do Senhor. Quero ler com você hoje capítulo 9 de Marcos. Nós vamos ler o verso 38 e o verso 39. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios, em teu nome procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Perdemos a oportunidade de enxergarmos a glória do Senhor muitas vezes, porque achamos que a glória do Senhor só se manifesta dentro do nosso sistema de crenças religiosas. O Senhor está fazendo coisas poderosas, maravilhosas em favor de nossas vidas e a gente procurando falhas no sistema religioso que a pessoa acredita, tem para si como verdadeiro, verdadeira. Esse é um grande problema, sem dúvida. O nosso papel não é impedir, fiscalizar, policiar as crenças das pessoas. O nosso papel é aprender e praticar, viver o Evangelho e, ao mesmo tempo, perceber quando esse Evangelho está sendo praticado
por aqueles que não são os nossos costumes. Nós não podemos perder tempo para falar sobre costumes, porque isso roubaria o nosso tempo de viver o Evangelho. Precisamos ter a humildade para reconhecermos que a maneira como as tradições religiosas estão estabelecidas são apenas apenas um balbuciar de toda a graça de Deus, do seu amor. Não há possibilidade da gente colocar o Evangelho em caixas. Não há possibilidade. Nós vamos precisar de muito amor para perceber que quem não pensa exatamente como a gente pensa pode também estar sendo usada por Deus. E aí é um grande tapa na nossa cara quando a gente aprende que o céu não é o lugar do nosso sistema de crenças. O céu é o lugar daqueles que recebem a Cristo. E como isso acontece, eu não sou capaz de colocar de uma maneira que todas as pessoas tenham que fazer como eu estou fazendo. Nós nos tornamos sistemáticos demais quando nos tornamos religiosos. Aprendemos mais sobre o Evangelho quando desistimos de julgar as pessoas que creem de maneira diferente que nós. Nós não podemos negar o amor, nós não podemos negar o perdão, nós não podemos negar a generosidade, o braço estendido, nós não podemos negar o valor da paz através de atos que pacificam. Nós não podemos negar o valor da justiça social buscada da maneira como pudermos buscar para que mais pessoas sejam favorecidas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Não é preciso nem misturar. Eu tenho minhas crenças, tradicionalmente, ao longo da minha vida, segui um sistema de crenças. Porém, nunca foi pedido por Jesus que eu impusesse tais crenças a quem quer que seja. O que o Evangelho está pedindo de nós, todos os dias a gente está falando aqui. É amor, é perdoar, é receber o outro se percebendo dentro de uma família cujo pai é o nosso Pai Celestial, é enxergar os nossos próprios erros e procurarmos melhorar, é procurarmos estender as mãos. A mensagem do Evangelho é muito clara. Na verdade, a gente procura se aplicar no estudo das Escrituras para mergulhar mais nesse amor que é maravilhoso, que nos encanta. A gente é atraído por esse amor a mergulhar mais. Mas não porque ele é difícil para a nossa cognição. Não porque é algo difícil de uma pessoa simples compreender. É difícil para a nossa carne. A gente sempre resiste ao Evangelho porque ele pede que nós nos tornemos mais de Jesus do que nossos propriamente. Mas isso não tem nada a ver, com crenças religiosas. Quantas vezes eu fui visitar hospitais, às vezes com outros grupos, e aí a pessoa era evangélica, e aí ao orar pela pessoa perguntava, você é evangélico? Não, eu sou católico. E aí se tornava um problema. Como isso foi constrangedor para mim, ter que viver uma experiência tão triste. A pessoa está na cama necessitando de uma oração e olha a pergunta que eu faço sobre religião. Não, de maneira alguma. As pessoas acham que não é conciliável
essas diferenças. E é isso que aconteceu nesse texto. Os discípulos não quiseram aceitar que outro grupo pudesse estar fazendo aquilo que eles faziam. Porque o olhar deles não se voltou para ver o milagre que dava a autenticidade de que era algo da parte de Jesus. Porque eles estavam voltados para culpar, punir, julgar alguém que fosse diferente deles. O céu será um lugar de surpresas. Muitas surpresas. Quando os nossos olhos se abrirem e nós começarmos a enxergar na plenitude do Senhor, vamos perceber que brigar por religião, julgarmos as crenças das outras pessoas ou até mesmo tentarmos impor a nossa, não valeu de absolutamente nada. Será que dá para a gente amar mais? Será que dá para a gente cumprir mais o Evangelho e desistir dessa profissão de impor crenças, de forçar a barra? Esses dias mesmo eu vivi uma experiência muito deselegante. A pessoa me impôs, pelo menos intentou impor, que eu assistisse uma determinada programação de uma denominação. E eu fiquei assim, gente, eu não imponho isso a ninguém, por que eu sou obrigado? Porque temos uma classificação, talvez até imperceptível, inconsciente, de que o nosso sistema é melhor. Então, Lúcia, vem pra gente. Mas eu não obrigo ninguém a ser da terapia de Cristo. E eu também não posso negar a bênção de Deus sobre tantas expressões aí de fé espalhadas pelo mundo. Será que Deus só fala através de mim? Será que Deus só fala através do fulano? Será que quem não for da igreja tal, será que quem não fizer assim? É complicado, não é? Porque parece que uma coisa me distrai de outra. Esse é o ponto. Os discípulos estavam distraídos, porque ao invés de procurarem perceber o sinal de Deus por outro grupo que não o deles, o que é que eles fizeram? Eles fizeram o que pior podemos fazer, que é julgar o outro grupo pelo que acreditam, a maneira como fazem, ou simplesmente porque não é da nossa patota, não é? Não foi do nosso grupo, a gente invalida, quando na verdade Deus, eu creio, está manifestando os seus sinais, está manifestando o seu poder, os seus milagres de diversas formas. Multiforme é a graça do nosso Senhor que se manifesta de tantas maneiras, e o nosso olhar, se nesse dia se voltar mais para aquilo que ele faz e não como propriamente ele faz, seremos muito mais felizes e abençoados. Vamos orar. Pai, dá-nos um olhar que seja capaz de perceber aonde estás, a maneira como estás agindo. Não nos interessa saber tanto quanto atestarmos que estamos diante de um sinal inequívoco da tua graça, da manifestação da tua glória. Ó Deus, nos ensina a não julgar quem pensa diferente, que haja tolerância sobre essa diferença e que nos percebamos parte de uma mesma família, que pode se complementar até mesmo nas suas diferenças. Senhor, que não haja bagunça no nosso coração e mente, que possamos ter uma fé viva, verdadeira, consistente, inabalável, que possa a nossa vida expressar o teu amor mais do que essa capacidade religiosa de analisar como as outras pessoas fazem. Ó Pai, que a nossa maneira de viver o Evangelho não afaste as pessoas, mas possamos juntá-las, todas em torno do nome do Senhor. Que a gente não atropele os nomes que as pessoas dão, as mesmas coisas que a gente. E aí, às vezes, o nome é diferente e a gente quer julgar porque não é o mesmo nome que a gente dá. Livra-nos disso
e nos conduz pelo real caminho da verdade, que não é a nossa verdade, mas é a tua, que poderosamente, amorosamente se expressa de muitas formas. Se conosco, Pai, nesse dia, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe Ernestina, Xana, Lúcia, Diego. Olha, Diego, estou te esperando aqui. Você disse que vai vir para o Brasil, eu já estou preparando aqui para te receber. Deus abençoe Márcia, Agostinho Freitas. Deus te abençoe muito, querido. Sandra Regina, Deus abençoe Drauzio, Cida, minha querida professora Alessandra, Hector, Deus abençoe. Quem mais está conosco? Muito bem, são vocês. Recebam o nosso abraço, o nosso amor. Aqueles que vão receber o link depois também. Deus abençoe a todos. Hoje a gente tem Libertos pela Palavra, às 20 horas. Já busque ao longo do dia, se você separar esse tempo para estar com a gente, já busque saber aquilo na tua vida que você entende que não está indo para frente, algo que está prendendo você, te impedindo. A gente vai colocar isso diante do Senhor e o Senhor, através do seu amor, encontrará o caminho do nosso coração para nos trazer libertação. Eu espero você às 20 horas. Deus abençoe a todos. Eu amo vocês. Amo mesmo, tá?